Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem fala é Larissa Oliver. Estamos em mais um episódio exclusivo do podcast de Outro Mundo, o podcast Zion. Hoje estou aqui com meu amigo queridíssimo Pastor Roberto Santana. Pastor Roberto, seja muito bem-vindo. Dê um alô para a galera de casa. Olá, pessoal. Graça e paz. Um homem de poucas palavras, né? Pra quem não sabe, ó, não vou aqui declarar a idade, né? Que é vergonhoso, né? Não precisa, não. Só quando as cãs aparecerem que não vai ter muito jeito, né? Mas, pra quem não sabe, pastor Roberto me pastoreou, foi meu pastor de jovens, eu tinha somente 15 anos. 15 Agora você anos. faz aí as contas, né? Não, Eu devo ter o dobro já, né? Não. Pastor, muito bom te receber aqui, né? Amém. Uma bênção te reencontrar. E eu tenho certeza que o bate-papo aqui vai fluir muito hoje. Falando nisso, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho da sua história com Jesus. Eu sei algumas já, a gente vai relembrar algumas coisas, mas tem coisa que eu não sei, como, por exemplo, como é que foi o início da sua conversão? Amém. Na verdade, o meu encontro com o Senhor se deu quando eu tinha 14 anos, né? Ali na cidade de Conceição da Barra, norte do estado. Eu fazia parte de um grupo que fazia apresentações de forró. Meu Deus, grande foi o resgate, Jesus, obrigada. Aí eu ouvi uma voz me chamando pelo meu nome 2 vezes, né? E aí eu procurando aquela voz no meio de milhares de pessoas, Conceição da Barra nessa época de festa junina, né? É o fervo, Lota, né? E aí eu procurei um amigo meu na época, né? E perguntei o que estava acontecendo, que voz é aquela. Ele estava começando a ir na igreja. Mas assim, ele só foi lá, me jogou lá dentro e saiu. Até hoje ele não quis saber de Jesus. Meu Deus. Mas aí ele falou, rapaz, é a voz do Deus dos crentes. Ele está te chamando e se você quiser ir comigo domingo na igreja, o convite está feito. Aí aceitei. E chegando lá, foi aquela pregação espada do pastor, né? Longa e chata. E a voz me chamando, eu falei, gente, quando que esse pastor vai fazer o apelo? Que já era 10 da noite e nada, né? Era festa na igreja. Até que, enfim, ele fez o apelo. Quem quer aceitar Jesus? Eu, sem saber muito o que eu estava fazendo, eu fui lá na frente, me entreguei para o Senhor e ali começou o meu processo, né? Ter que chegar em casa, contar para os meus pais, porque minha família veio do submundo candomblé, então tinha envolvimento lá com a outra parte, né? Até para explicar para eles, né, o que aconteceu, e começou assim. Mas como é que foi isso? Foi bem aceito? Você chegou a se desenvolver também na sua espiritualidade em outra religião? Não cheguei a me aprofundar, graças a Deus, porque justamente por ter tido esse encontro novo com Deus, né? Mas aí a minha mãe fez pactos, né? As minhas tias, os meus tios, e grande parte desses pactos eu estava lá na barriga dela lá, né? Meu Deus. Mas graças a Deus meu encontro com o Senhor foi cedo e não tive impedimento. Quando eu anunciei para eles a minha decisão, eles falaram, olha, meu filho, a gente não sabe nem o que falar, que a gente não sabe o que é isso, mas você fica com o seu Deus e a gente vive em paz aqui. E tem um negócio muito legal até hoje, os meus pais são assim, eu reconheço a minha posição de filho, mas eles não fazem nada sem pedir para mim orar antes. Virou autoridade, né? Então, assim, eu procurei mostrar para eles Jesus com a minha forma de viver e não falando, né? E graças a Deus, hoje todos conhecem o Senhor, é uma nova história. Né? Glória a Deus. Me recordo, né? Falei aqui brincando, mas é uma grande realidade, né? Nós tivemos um tempo em que pudemos estar em comunhão numa mesma geografia, né? Na igreja ali, Ministério Restaurar. E eu lembro você ainda muito jovem, né, tendo experiências de Deus falar profundamente com você. Sim. E de, no caso ali, revelar a vida das pessoas. Né? Como que começou esse desenvolvimento espiritual com Jesus, que Jesus começou a se revelar para você? Na verdade, começou em 97, no Dia dos Pais. Exatamente no Dia dos Pais. Meu pai lá, o pastor pregando, culto de avivamento e tal. Aí o pastor profetizou batismo no Espírito Santo. E eu tinha muita sede, que eu via todo mundo sendo usado, Deus manifestando os dons ali, pessoas falando em línguas, e eu achava aquilo fantástico, e por ser novo, adolescente, né, em casa meio que brincava na frente do espelho, me entortava para ver o que é aquilo, só que aí Deus falava comigo que não é algo natural, e é sobrenatural. Até que no dia que o pastor profetizou, eu falei, Senhor, eu recebo, eu tomo posse.
E nisso meu pai tinha mandado a minha irmã, que é mais nova, vir até mim e perguntar o que estava acontecendo, porque ele estava me vendo todo tremendo lá, eu não entendia nada. Quando ela encostou em mim, eu fui batizado, eu fui selado. Glória E a ali Deus. Deus começou a me revelar nome das pessoas que eu nunca tinha visto, coisas que aconteciam na vida dela. E é até hoje assim, né? Coisa assim que depois eu falo, meu Deus do céu. Mas Profundo. graças a Deus, tudo que ele mandou falar até hoje se cumpriu. Sim, inclusive compartilhar com você, né? No início da minha caminhada, lá na Restaurar ainda, eu me recordo, né? Teve um momento de comunhão lá com os jovens, e aí Deus te usou para falar comigo, algo que eu nunca esqueci, né? Que eu teria a oportunidade de trabalhar dentro de um estúdio. Naquela época era uma coisa assim, eu falei, nossa, como que vai ser isso, né? E às vezes a gente projeta uma coisa pensando que Deus vai fazer de uma forma, né? Hoje eu tô aqui dentro de um estúdio, né? Exatamente. E se cumpriu cabalmente, né, aquilo que foi profetizado. E eu me recordo também que você teve muitas experiências assim de viver debaixo da dependência de Deus, né? Não é Sim, todo mundo que passa, né, por esse estreito. É estreito, mas é glorioso. A gente vê a mão do sim, sim. Senhor. Como que foi para você quando Deus falou, ó, não quero você no secular, não. Fica aqui para mim. Na verdade, é um tanto quanto polêmico até hoje, porque pela sociedade, pessoas que vivem como eu, na total dependência do Senhor, não são bem vistas. Ah, é vagabundo, ou não quer trabalhar, algo do tipo, né? Eu até tenho profissão paralela ao ministério, mas Deus nunca me deixa de cabeça. É um bico, uma coisa aqui, outra ali, mas Deus nunca me deixa. Tanto é que eu me lembro que há uns 15 anos atrás, pastora Eliane, ela é bem conhecida aqui. Ali de Santa Inês. Isso, É uma da Rocha benção. Firme. Abraço, pastora. É uma benção. Eu senti um tapão no meio das minhas costas, no meio da rua, um sol quente ali em Santa Mônica. Quando eu olhei aquilo, eis que te digo, homem, ai de ti se colocar um currículo, porque eu te chamei para minha obra, e se tu colocar currículo, você vai para o leito. Eu rasguei o papel, joguei fora e nunca mais quis saber disso. E até hoje, Larissa, eu vivo assim, literalmente na presença de Deus. Né? Eu não tenho hoje uma carteira assinada, quem faz meu salário é Deus. E tudo que eu preciso, se eu quero comer morango, eu oro para Deus, meu telefone toca, pastor, eu estava em tal lugar, eu vi uma caixa de morango, Deus mandou te dar. Essa blusa aqui que eu estou aqui, é um pedido que eu fiz para Deus. Que eu vi um rapaz vestido, falei, gente, mistério de onça, não sei o que lá, eu quero uma dessa. Aí um amigo meu foi e lançou uma linha de camiseta, e acho que ele só lançou para me abençoar, porque não tem mais, né? E chegou lá em casa, eu falei, nossa, aí eu lembrei da oração. E é assim, teve uma vez que Deus mandou pegar na mão do meu filho, vai para a porta do supermercado, e não tinha nada em casa. Faltava 2 horas para ele estudar, ele tinha 8 anos na época. Aí fui lá para a porta do Ramos e passando as pessoas da igreja, e detalhe, ninguém nunca sabendo do que eu passo, que eu não falo para ninguém. Sim. Eu só conto para Deus. Que Ele sabe o que a gente precisa e supre todas as nossas necessidades. Aí, estou lá na porta e passa um obreiro, passa outro, pessoas do meu convívio que nem imaginava que eu estava sem nada dentro de casa. Aí, pastor Roberto, o que o senhor está fazendo aqui? Não, eu estou aguardando um mistério que... Aí, enquanto não chegava a pessoa que Deus falava, que eu não sabia quem era, é esse aí que vai te abençoar, eu ficava quieto. E meu filho, pai, está chegando a hora da escola, fica ligado aí, meu filho. Aí chegou um presbítero na época, falou, pastor, estou te ligando, cadê seu telefone? Eu falei, esqueci em casa. Falei, o inimigo querendo roubar a minha bênção, deixei o celular em casa. Quando ele falou, não, Deus conversou comigo em casa, eu preciso que o senhor entre nesse supermercado agora e pega tudo que o senhor precisar. Aí o meu filho, que já foi instruído na oração, ele, yes, me futucando assim por trás, falei, meu filho, entra e faz a festa. Aí foi pegando Todd, mini-tique, tudo de criança, né? Dei a prioridade para ele. Inclusive, ele também vive na fé até hoje. Quando ele era pequenininho, ele já botava a mão nas caixinhas de leite, profetizando que não tinha nada. Daqui a pouco, pastor, estava no supermercado, Deus trouxe o Luquinha na minha mente, toma aqui uma benção. Era a caixa de leite. Glória a Deus. Então, eu vivo assim até hoje. Hoje, casado, não falta nada, como que eu quero, visto o que eu quero, moro bem e Deus sustenta. Mas Glória tem que a ser Deus. fiel. Verdade. Queria que você compartilhasse também assim sua experiência, né? Que eu lembro que eu te conhecia há quantos quilos atrás também, né? Alguns quilos atrás, né? 150. 150 quilos atrás.
E eu lembro muito que era muito comum de Deus falar contigo, né? Que você ia emagrecer, que Deus ia te emagrecer, o Senhor ia te emagrecer, né? Foi. Então, outro mistério, outro milagre, que aonde eu ia, os profetas falaram que me viam magro. Mas eu já estava no processo de ir médico, que eu não conseguia emagrecer. Nenhum médico conseguia o motivo da obesidade, né? Fazia o exame e não dava nada de errado. Então, até que eu tive um sonho. No sonho eu entrava numa clínica e o médico ele era muito alto, muito grande. Eu não via o rosto dele. Aí ele me deitava numa maca, assim, toda de inox, bem brilhante, e virava o meu corpo do avesso e arrancava as camadas de gordura todinha. Botava num saco assim embaixo. Era muito real. Aí a enfermeira falava, depois desse processo, você não vai parar mais. Você tem que andar bem arrumado, porque você vai receber muito convite para contar o que Deus vai fazer na sua vida. E aí, no espaço de uns 5 anos depois desse sonho, eu perdi 80 quilos. Mas aí, nesse período, foi um missionário na igreja que eu congregava, ele é usado em operações de maravilhas. Ele me chamou pelo peso que eu tinha, nunca tinha visto homem. Ele falou, você vai eliminar a dificuldade dessa obesidade agora. Aí eu fui anestesiado, as pessoas contam que eu caí no chão e eliminei um líquido amarelo pela boca. Nesse dia eu jantei antes do culto, eu só janto depois. Mas não saiu 1 grão de comida, só o líquido. E nesse espaço eu fui e emagreci e tenho os mesmos sintomas de pessoas bariátricas de verdade. Eu tenho que comer na hora certa, eu tenho que tomar vitamina, porque não deixou de ser uma operação. Sim. Né? Aí muita gente me ligou para pedir oração para emagrecer, foi uma confusão na época. Eu falei, gente, Deus não mandou orar para ninguém emagrecer, o negócio foi comigo. E assim aconteceu. Essa foi boa. O pessoal também gosta. Tocava, né? Olha aqui, pastor, bota a mão aqui na minha barriga. Não. Foi comigo, vai para academia. Desculpa, cara. Muito bom, cara. E como que foi essa trajetória que hoje você carrega aí a patente de pastor, né? Eu lembro que ainda muito novo você foi ordenado, né? E eu sei que era um selo de promessa que havia sobre a sua vida. Como foi a trajetória até você ser aí consagrado, ordenado a pastor? Então, eu fui ordenado a pastor em 2008 pelo pastor Jeremias Santos, muito conhecido também aqui, né, no estado. E Deus mostrou a ele a chamada, ele acreditou e foi feito todo o processo normalmente, né? E a festa de consagração. Eu nunca quis. É um negócio que eu queria só cantar. Cantar. Né? Tem até uma experiência que eu tive esses dias sobre essa questão, né? Que seria até válido falar. Mas aí... Em contrapartida, eu sempre me vi muito aconselhando. Muita gente me procurando para se aconselhar, para orar, para sempre dar uma palavra. Então, não tinha como fugir disso. Eu tentei por várias vezes, mas não dava. Eu entrava nos estreitos aí e hoje eu tenho convicção de que é isso mesmo. Mas não é fácil, porque muita gente quer ser. Isso que é o perigo. Você querer ser e Deus te chamar. Então, é árduo, não é fácil, mas é prazeroso quando você vê Deus transformando uma vida através de palavras que Ele te usou para falar. Né? Você foi ordenado em que ano? 2008. 2008. Tá com quantos anos? Eu tô com 30... Não, tava. Eu tava com 25, 24, Novo, 25. né? É. Aí você já assumiu de cara uma obra? Já. Na verdade, assim, meu primeiro ministério era um culto para mim ganhar minha família para Jesus, né? E hoje se tornou na igreja Ministério Torre Forte, que está em Santa Mônica. Hoje já deve ter quase uns 20 anos, né? Então, tivemos que ir para um ponto dali, e tem a pastora Edman também, que está lá até hoje, que foi uma companheira, inclusive ela que cedeu esse ponto. Você esteve à frente dessa obra durante um tempo? Eu estive à frente. E ali, em um ano, nós já estávamos já com 120 pessoas congregando, e fiquei por ali alguns anos. Hoje não estamos mais no mesmo ministério, mas temos aliança e frutificou, prosperou e está lá até hoje, entendeu? Hoje meu primeiro ministério foi esse. Tá na hoje Batista, eu estou né? na Batista Comunhão. Há 6 anos já estou na Batista Comunhão, pastoreando jovens e Ministério de Louvor. Amém. E até legal você ter mencionado, né, sobre a questão de você só queria cantar, né? Eu te conheci fluindo bastante na música. Isso ainda é muito presente na sua vida?
Então, tudo que dos ministérios que eu sempre mais amei, sempre mais quis, foi a música. Só que acho que tem um mês ou 2 meses que Deus é um negócio pessoal, né? Não é Sim, generalizando. Deus tem me cercado de mensagens, de profecias, de situações, me tirando da música no sentido de viver dela, de gravar, de estúdio. E eu batia muito de frente que eu queria, e já chorei muito, falava, Deus, por que não? A voz do Senhor me deu, as pessoas falam que sente a unção, tem gente que não tem nada e vai e flui porque tem condição, vai lá, paga e faz, mas não flui porque Deus não sim. chamou, né? Então tem essa questão também. Até que esses dias Deus foi e me confrontou e falou assim, eu te dei a voz, eu te dei o talento, mas você não vai fluir musicalmente, você vai fluir na palavra. Eu quero que você renuncie à carreira musical para fluir na palavra. Nossa, aquilo ali me quebrou, que eu falei, Deus, é sério? Deus falou, é. Aí eu fui entender por quê. Eu recebo muito convite para pregar, muito convite para orar, para aconselhar e poucos para cantar, ou quase nada. Vocês são prova que eu fico insistindo aqui no concurso de música e não passo. E foi até mais um sinal. E Deus falou, você vai insistir? Ainda que você grave uma coisa ou outra, eu posso fazer porque eu sou Deus. Mas tira o foco daí e se dedica a cuidar de almas através de palavra, de oração, de aconselhamento. E agora eu estou nessa situação de obediência a Deus. Amém, Senhor. Se é para te obedecer, com muita dor no meu coração, porque eu gosto muito da música, mas renunciei à questão de carreira, de holofotes para a música, para obedecer a Deus e viver agora servindo a Ele na palavra. Amém. Eu ia até te perguntar sobre isso, né? Sobre essa dualidade aí ministerial, porque tenho, né, amigos, né? Tem um amigo em particular que ele começou fluindo muito da música. E aí Deus foi redirecionando, recalculando a rota dele para o pastoreio, né? Se preparando para ser pastor. E aí Deus falou, ó, agora é a palavra, É. né? Não que ele não largou 100%, Sim, né? sim. Tem os trabalhos, grava uma coisa ou outra, mas não é a prioridade, Isso não investe realmente como a coisa primária, né? O ministério primário aí no caso é o pastoral. E como que a música ficou sendo presente na sua música, assim, ministerialmente? Você, quando você se converteu, você carregava esse dom, você já achava que tinha essa aptidão? Como é que era? Olha, na verdade, eu lembro que quando Porque eu até tinha então um. você era dançarino, né? Cantou, eu não sabia. Olha, misericórdia. Olha, eu me lembro quando eu tinha. Foi desde quando eu, assim, eu era bem 3, 4 anos, mas assim, eu comecei cantando, ouvindo músicas não cristãs. Por quê? O contexto familiar até então era muita bebida, boteco, Não era farra. convertido. E então, cantando Martinho da Vila, que eu aprendi a cantar. Jesus. Ouvindo ele, as filhas dele fazendo as vozes, foi que eu aprendi a dividir. Não sabia que era Deus que tinha derramado talento, mas ali eu fui abrindo voz, escutando aquilo ali até eu me converter. Então, começou assim, cantava aquilo ali, ajudava minha mãe, meu pai a fazer as coisas e cantando sempre alguma coisa MPB mesmo, né? Até que tive um encontro com Deus, aí de lá para cá, só para adorar ele mesmo. Glória a Deus. Eu lembro que você tinha algumas composições Tem, também. estão lá esperando. Saiu do papel ou As, tá lá no baú mesmo? Ó, tem uma que saiu, que está no YouTube, que, né, eu gravei, que é Deus Tremendo. Foi a única assim, que eu consegui também, que a outra é uma parceria com outra amiga, que é a Profetiza. Tenho as canções lá guardadas, foram tudo coisas que aconteceu comigo, né? E estou aguardando em Deus um dia, ou alguém gravar, ou ele permitir gravar uma, depois gravar outra, mas não são tantas, mas tem algumas lá guardadas, estou Tudo esperando. escrito por você mesmo. Assim, Bacana. Já E a melodia, a letra, é tudo certinho. entrando nessa questão aí musical, né? É algo que às vezes eu toco o assunto aqui com alguns convidados, né? A gente vê, né? Você está me contando aí a questão das suas canções, que são autobiográficas, de experiências, de momentos de vale, né? E hoje, assim, infelizmente, né? Pelo menos é a visão que eu tenho.
que não rola muito mais as canções geradas no secreto ali, geradas realmente em momentos de aflição, geradas em momentos de experiência com Deus. É mais assim, amor rima com dor e eu vou anotar isso aqui porque Isso aí. rimou. Tá desse jeito. Então, eu vim até pensando na possibilidade dessa pergunta. Hoje está muito egocêntrico. Eu pego, é justamente isso, eu pego a letra que é bonita, ou pego a letra que fala sobre mim, e nas próprias letras eu falo mais de mim do que de Deus. Enquanto ministro, eu tenho esse cuidado de sempre orar a Deus e escolher canções que tragam Jesus para a igreja, que a igreja esteja interagindo ali. Então, eu tenho muito esse cuidado, porque justamente hoje está assim, está virando um mercado e o que combina a gente coloca e não tem vida, não tem essência, né? Então, assim, você vê vídeos hoje na internet de pessoas, como fazer um worship, como fazer uma canção tal. Então já virou uma forma de trabalho, um Negócio, manuseio. né? É Então tá negócio. difícil. Então não é muito mais valorizado essas canções que trazem Jesus, que trazem a essência. É cafona, é isso, é aquilo, entendeu? Então eu vou falar, as minhas canções dificilmente cantores da atualidade cantariam, né? Porque foram coisas que eu vivi, mas assim, quando você olha para Jesus e traz essas canções que vêm enaltecer o nome dele, é diferente. Ainda existe uma outra que você consegue sentir a presença de Deus, mas hoje está bem complicada essa questão. Eu falo assim, tem bastante critério, porque a gente viveu uma época que eu chamo uma época de ouro, cara, Sim, né? exatamente. De muito avivamento, né? De Isso. canções belíssimas, né? Eu lembro que no início da caminhada lá, junto com você, Aline Firme, outras Sim, pessoas que sim. tinham lá na época, né? Eu tive a oportunidade de ir num evento que, cara, marcou assim minha história, que foi uma ministração do David Keelan lá no ginásio do Marista. Eu estava Você tava também? lá na arquibancada. Meu Deus do céu, O povo foi. gritando, eu sou livre, e a unção de Deus, pessoas correndo pela quadra e entupido de gente, aquela essência. Tinha hora para começar, mas para acabar. Não tinha, não. E na hora de vir embora, você olhava quilômetros, pessoas ainda chorando, sendo contagiadas. Hoje não tem mais Nunca isso. mais vi esse tipo, né, de manifestação. Eu me recordo que aquele homem, em certos momentos, nem fala nada, ele falava. Era só o violãozinho tocava, dele isso, e a exatamente. unção, assim, fluía de uma forma muito profunda, né? Verdade. Assim, você vendo esse paralelo, né, de ambientes, né, de anos atrás, esse tipo de movimento, e hoje a gente não vê mais isso. Não Se há, eu desconheço, eu não tive a oportunidade mais de ver. Né? Na sua concepção, o que aconteceu entre a galera da adoração do passado, a galera da adoração de hoje? O que fez isso cessar, na sua concepção? Eu acho que, assim, é mais a vaidade mesmo. O querer mostrar que eu sei, que eu faço, e pouca santidade ou quase nenhuma, porque hoje o louvor, na maioria dos lugares, né, que eu vou, que eu vejo, é muito manipulado. Faz isso, agora levanta a mão, agora canta, agora glorifica, que na nossa época não tinha isso. Você adorava a Deus por quem Ele é. Não tinha, não, era natural. Você adorava a Deus porque você ama a Deus, porque Ele é Deus, independente se Ele vai fazer ou não na sua vida. Então, assim, não era manipulado. Hoje tem uma adoração, né, entre aspas, muito manipulado, que as pessoas têm que, até te levar a Deus, elas que têm que fazer, porque a pessoa entra na igreja, está cansado, está cheio de problema, não quer saber de nada, não levanta, se fica em pé e demora demais, reclama. Então, o ministro ali tem que quase morrer para conseguir arrancar uma música da boca de alguém. Então, hoje tem muito isso. E essa outra questão da vaidade também, né? As pessoas querendo puxar tudo muito para si, querem ser vistas e escondendo o verdadeiro sentido da adoração, que é Jesus, entendeu? Então, sim, na minha concepção, é isso daí. Eu vejo também que, ao longo desses anos, né, foi tendo uma mudança no centro do evangelho, no que é pregado, né? Eu peguei, embora a gente tenha pego uma época muito interessante, foi essa época de avivamento, que nos chamava para o relacionamento com Deus, né? Cristo basta, né?
Esse era o lema, mas veio depois disso uma galera que começou a colocar o homem no centro, né? Sim. E aí tem algumas canções, vou até parafrasear aqui, não tô criticando, né? Mas é uma coisa que eu não acho interessante eu cantar, né? Não fala comigo, não acho que é interessante. Tipo, restitui, eu quero de volta o que é meu, essas coisas, né? Eu acho que fala muito do material, fala muito de mim, né? E Cristo fica em segundo plano, né? Eu penso que uma das decorrências que fez esse cenário ir acabando e mudando para o cenário que nós estamos hoje também seja Cristo ter saído do centro e o homem ter entrado mesmo nas letras, né? É. Em relação a isso Exatamente tudo. isso, que hoje o homem tem dificuldade de entender que o evangelho é mais de Deus, ou tudo Deus e nada do homem, né? No sentido de honra, de glória, de reconhecimento, até porque Deus ele nos evidencia, nos honra, nos abençoa, mas em relação a ser, ele é o único. Então, isso daí que as pessoas têm dificuldade de reconhecer que Deus ele é o Todo-Poderoso e para ele são todas as coisas e querem aparecer. Então, e o evangelho é isso, ou você morre para você e deixa as pessoas verem Cristo em você, ou então você fica dentro de casa, porque Deus nunca vai dividir a glória dele com ninguém. Verdade. Então, são pessoas frustradas que falam que o ministério não deu certo, que a música não deu certo, mas não é verdade. Ela não soube entender que Deus tem que estar na frente de tudo, entendeu? Eu vejo também que rolou uma cultura, assim, né? Eu sou de base assembleiana, você também. Né? Hoje eu não estou numa placa, né, assembleiana. Vejo que Deus recalculou minha rota para fluir dentro de um ministério profético. Mas as minhas bases de oração, ciclo de oração, que eu gosto Sim. muito até hoje, mas eu vejo que houve uma época aí, né, de cultura assembleiana em que as letras eram muito voltadas que o máximo da exaltação na vida do homem era você ficar rico, era tipo isso as letras, né? Sim, sim. Que a prova ia cessar, você ia enriquecer, seu vizinho aí, ia ver, e a roda ia girar, ia acontecer. É o confronto, né? Quando você não prospera, seu irmão vai ter que ver, né? Seu inimigo, colocando os nossos irmãos como os nossos inimigos. Meu Deus não, seu do inimigo céu. vai ter que ver. E você cantava aquilo com gosto, né? Quem te viu passar na prova e vai ver, e usava aquilo ali para atacar e no final abraço, beijo. Então, teve uma época muito isso daí, usando o louvor para acusar, para afrontar. Já que eu não podia falar diretamente, eu vou usar um louvor aqui para botar fulano no lugar dele, né? Cara, Mas não eu é tive a assim. oportunidade de ler uma letra de um hino. Na época, esse hino foi citado pelo Marco Abreu, que era um cara muito, muito crítico, né? Sim, Pastor sim. Marco Abreu, um grande abraço. Ele falou de um hino chamado Outdoor, cara. Que aí seu nome vai ficar escrito no outdoor, todo mundo vai ver sua cara lá e tal. Então era um sabor de mel muito pior. Era muito pior. E aí eu fiquei refletindo, falei, caramba, como é que a pessoa tem coragem de gravar isso daqui? E como que a pessoa ainda tem coragem de recepcionar esse hino e achar que está sendo algo cristocêntrico, né? Não, e o contrário também é verdadeiro. Agora tem um derrubando a pessoa, né? Ele é feio, mas Deus ama ele. Ele é o pior, anda mal arrumado, anda esquisito, mas Deus tem obra. Então, assim, para derrubar também tem um monte agora. Tem para todos os gostos. Esse eu não sabia, não. O pessoal é criativo, né? Rapaz, agora a NASA ele vem. não tem nada de bom, mas a cabeça Deus dessa galera. Muito bom, cara. E outro testemunho que eu gostaria que você compartilhasse comigo, você teve a oportunidade de estar aqui acho que foi num Portas Abertas, né? Você deu uma pincelada, falou rapidamente sobre o processo de enfermidade que você passou, né? Como que foi isso tudo? Eu passei um processo de alguns danos emocionais que eu tive que somatizaram, né, em doença. Uma delas é a diabetes tipo 1, né, que eu fui diagnosticado, não sabia que eu tinha. Isso há, acho que uns 5 anos e meio atrás. E eu também fui diagnosticado com osteoartrite nos ossos, então que eu passei muita coisa calado, sem conversar, né? Hoje, graças a Deus, eu aprendi a falar mais e com pessoas certas. Foram situações que somatizaram ambas as doenças? Somatizaram. E aí eu tive depressão, fiquei 2 anos depressivo, só na cama mesmo. Tomava muito remédio controlado, né? Então, não lembrava das coisas que eu fazia, perdia dinheiro, passei um período assim. E foi um período, assim,
foi eu e Deus, que muita gente se afastou. Estava até comentando com a pastora um pouco antes, que muita gente, muitos pastores afastaram pela questão, pelo problema que eu estava vivendo, né? Até me entristeceu um pouco na época, porque nós que somos cristãos, nós precisamos ajudar, né, os nossos irmãos e amigos quando estão passando por dificuldade. Mas passei por isso daí, aí eu machuquei meu pé esquerdo, né, no espaço de uns 15 dias, infeccionou, eu tive que ir para o hospital e passei pela amputação. Aí tentaram, na tentativa, melhor dizendo, de recuperar a perna, foi uns 6 procedimentos, mas não recuperaram. Aí a anestesia ela não me apagava, né? Eu não sentia nada, mas eu ouvia e via tudo. Meu Deus. Aí eu vi o médico falando, ou a gente arranca agora, ou menos de 24 horas ele morre, porque ele não vai aguentar. A infecção está aumentando, está subindo. Foi uma ferida no dedo, no pé? Embaixo do pé. Embaixo. Caramba. E aí fui para posto, 7 dias em casa tomando antibiótico, aí não melhorou. Aí fui para lá e fiquei 1 mês lá. Fiquei na UTI e ali tive outras experiências também de Deus me usar para falar com pessoas e gente morrendo lá no quarto e Deus me deixando. Tive até uma experiência que o inimigo falou para mim lá, eu vendo ele nitidamente, ele falou, quando você sair daqui, me serve porque comigo as coisas são mais rápidas, com o seu Deus às vezes demora. Aí eu respirei aquilo ali e repreendi para não entrar num lugar de murmuração, né? E ali mesmo ficar, porque uma coisa que eu gosto é viver, sempre vou fazer de tudo para viver. E aí as enfermeiras, os médicos que chegavam perto para ministrar os remédios, Deus me usava para falar com eles, aí era uma choradeira, ninguém entendia o que estava acontecendo mais ali. Fizeram até um grupo de WhatsApp para pedir oração. E ali eu lembro que no último dia foi como se eu fosse uma celebridade. Me colocaram na cadeira de roda para andar no hospital todo, me apresentando às pessoas. Deus, o que está acontecendo? Eu sou uma pessoa enferma aqui igual eles. Aí Deus, não, eu tenho algo para fazer. E aí eu falava o que Deus mandava, e fiquei ali por 25 dias, né? E graças a Deus o Senhor me deu mais essa chance de estar vivo, né? E estou aqui andando já 1 ano e pouco na fase de adaptação, né? Faz uma prótese, depois coloca outra e tudo assim, Deus cuidando e colocando pessoas na minha vida, porque as próteses são caras, né? Então, inclusive a última, essa que eu estou aqui agora, foi uma experiência muito grande, que eu fui pregar em Itapuã, numa igreja, aí Deus mandou falar uns mistérios para um homem lá que eu nunca vi na vida. O homem chegou para mim e falou, olha, conta a sua história para mim, faz um vídeo, eu vou entregar para uma pessoa e você ora. E eu já estava sem perna, que a outra já não estava cabendo mais, e a pessoa que tinha feito foi desleal, fez com material errado, enfim. Nossa, Deus. E eu não queria ir para a internet pedir de novo, com vergonha. Aí, daqui a pouco, eu ligo para uma clínica para fazer um orçamento. Aí o médico que fez a cicatrização não me liberou para usar prótese. Mas já era o agir de Deus. Aí eu falei, meu Deus, não vou poder ir, o médico não me liberou, tudo bem. Aí passou esses dias da pregação, recebo um telefonema, o cara que eu tinha ligado para ir, que eu pagaria como cliente normal, falou, você é o pastor Roberto Santana, recebi um vídeo seu aqui, vem aqui segunda-feira que Deus mandou te dar sua prótese e cuidar desse período todinho aí. Glória a Deus. Falei, o quê? E eu tenho até o vídeo aqui, ele mandou para mim, depois filmaram ele, que ele abençoou muitas pessoas, inclusive crianças. E aí fui lá vou até mencionar ele aqui, né, que é o ortopédico Oliveira, na pessoa do Jô Cleiton, ele que tem cuidado dessa parte, tem feito, e não sou tratado diferente de quem paga, não. É o mesmo tratamento, é VIP, é cuidado mesmo de Deus. Né? E aí, estou aí, se aperfeiçoando cada vez mais, aprendendo a andar certinho. Eu acho muito interessante quando você compartilha, né, parte desse testemunho, dessa situação de enfermidade, né, que você fala dessa experiência que você teve com o mundo espiritual, o inimigo ali te tentando, né, e você com muita destreza, muito cuidado para não cair em murmuração, né, cara? Houve, assim, algum momento que você questionou os porquês disso estar acontecendo? De ontem para hoje, eu questionei no sentido assim, não de murmuração, mas para entender. Eu tinha um compromisso aqui com você e simplesmente quando eu levantei para ir para o culto ontem,
a minha perna amputada estava 3 vezes o tamanho que ela é. E nunca aconteceu isso. Aí eu falei, meu Deus, não vou poder ir para o culto. Aí mandei mensagem pro pessoal do louvor, segura as pontas aí e tal. Mas eu falei, e amanhã lá na Larissa? Como que eu vou fazer? E aí, a parte da manhã toda orando, colocando a mão na perna, pedindo ao Senhor, Deus, tem misericórdia, faz essa perna afinar aí, porque não está infeccionada, não tem buraco aqui. Isso daí é obra do inimigo, para não deixar eu ir lá. Alguém vai ser alcançado através desse testemunho. E aí foi chegando o período de 2, 3 da tarde, foi diminuindo esse inchaço, né, que eu consegui usar a prótese, que não estava nem entrando a perna. E agora eu estou aqui com você gravando. Então, assim, é muito confronto. O inimigo não fica satisfeito. Diariamente, vira, mexe, é uma dor aguda aqui, é um mal-estar que dá, que eu vou lutando contra isso daí, lembrando do que Deus fez na minha vida e glorificando, e daqui a pouco está tudo bem. Né? Então, de ontem para hoje foi uma experiência muito forte sobre isso. Senão eu não poderia estar aqui. Sim. Eu vejo que em alguns momentos, né, não só momentos como, né, difíceis como você passou relacionado à saúde, nós não temos respostas, né, diante da circunstância. E aí parafraseando aquela música lá, né, questiona ou adora, né? Tem gente que pergunta, tem gente que reclama, tem gente que se cala. Inclusive tem pessoas que me conhecem, amigos, que eles são revoltados com Deus até hoje, porque aconteceu isso comigo. Eu falo, gente, mas eu que sou eu, não estou revoltado. Vocês acalmam o coração de vocês, que é propósito de Deus. E assim, as pessoas... é muito sério o que você vai falar agora. Se eu soubesse que eu estaria vivendo em Deus o que eu vivo hoje, com a perna assim, poderia ter cortado antes. De tão grande glorioso, que né? Tem sido e glorioso o que Deus tem feito assim na minha vida. Pastor, então precisa eu sofrer por causa do propósito? Às vezes sim. Às vezes a dor vai te levar ao propósito. Não sei se talvez eu tivesse com a perna perfeita aqui hoje, eu estaria aqui falando com você. Né? Então, assim, Deus ele usa a dor para te levar ao propósito. Então, assim, inclusive eu dou o conselho para você que está vendo, né, nos assistindo, não se indigne por causa da sua luta, por causa da sua dor, que tudo Deus tem um propósito, Ele sabe o porquê. Deus, às vezes, vai ter você para Ele de uma forma melhor, com uma perna só, do que com 2. Uma experiência, assim, bem simples. Uma vez a missionária falou que ela descascava o alho para temperar a comida e os pequenininhos ela jogava fora, porque ela não tinha paciência para descascar o alho. Hoje tem triturador, né? Você puxa o mistério. Aí, um dia ela acabou o alho e ela foi questionar com Deus. Deus, mas que serva do Senhor que eu sou, que nem um alho eu tenho para temperar a comida. E Deus falou, se não for fiel num pouco, você joga os pequenininhos fora e está querendo os grandes. Aí nunca mais a irmã jogou os alhos. Quando eu vou descascar um alho, que eu penso em jogar o pequenininho fora, Deus lá e fala comigo, descasca ele também. Então, assim, a gente tem que ficar ligado em todo momento, saber ser grato ao Senhor, na dificuldade e na bonança. Então, a irmã conta que depois nunca mais faltou nada, né? Inclusive, a mesma irmã disse que uma vez o arroz estava na metade da lata, ela, Deus, o arroz vai acabar. E ela lascou a mão lá, foi orando, agradeceu a Deus pelo pouquinho, e aquele arroz ficou meses lá naquela risca e não acabava, né? Meu Deus. Eu, na minha casa, já botei mão em botija de gás que ia acabar no outro dia e ficou 6, 7 meses. Então, assim, toda dificuldade te leva a um propósito. Glória a Deus. Hoje você pode dizer que, mediante nessa situação de dificuldade, né, você foi marcado de uma forma sobrenatural? Fui marcado e, assim, até hoje eu olho para cada experiência que eu vivo. Teve uma certa feita que um tio meu falou, rapaz, você não aproveitou sua vida, viveu sua juventude toda aí e tal. Eu falei, faria tudo de novo. Que hoje eu olho para cada experiência que eu passei e eu posso dizer que foi gratificante. Hoje, olhando de um modo grosseiro assim, posso não estar numa posição assim financeira ou social de alguns amigos que começaram com a gente estão, mas é muito prazeroso saber que você dobra o joelho e o dono de tudo te ouve e fala com você. E ainda tem a salvação garantida. Então, isso não tem preço. Então, eu olho para tudo que eu passei e, sinceramente, passaria de novo. Você sente que você foi para um patamar espiritual maior? Com uma certeza. dimensão mais... É outra história. Que você conhece Deus não por teoria, pelo que te falam, mas é porque você vive Deus.
na totalidade e literalmente, entendeu? Então, assim, tem altos e baixos, né? Não sou perfeito, não sou santarrão, tenho meus momentos, né, que todo mundo peca, todo mundo erra, mas, assim, na totalidade eu vejo Deus em tudo na minha vida. É bem diferente. Você ouve uma experiência de alguém, poxa, será que Deus faz aquilo? Mas quando você vive é diferente. Então, sobre qualquer assunto eu posso conversar com qualquer pessoa porque eu vivi em Deus, então eu vou ter o que falar. Né? Então, só estava faltando a questão de ser amputado. Né? Como é que eu vou falar de Jesus para a pessoa amputada? Sim. Ah, seja forte, porque hoje eu posso falar. Né? Hoje Tá eu marcado, sinto né? na pele, está em mim, entendeu? Outro testemunho que eu gostaria que você compartilhasse foi sobre o seu casamento. Ah, Como é que foi essa história? então, para todos que me conhecem, né, eu passei um processo emocional muito difícil e eu falei assim, Senhor, ou eu renuncio ao meu ministério por estar sozinho, ou o Senhor prepara uma companheira para mim, porque assim, eu passei por muito preconceito por ser um pastor e estar solteiro. Então, aquele povo todo que você sabe, que me conhece, já não vinha mais um convite para nada. Poxa, pastor Roberto, Rapaz, isso agora é verdade mesmo. ele está com problema. Você foi ordenado, mas solteiro, né? Isso. E isso as pessoas acham que às vezes a pessoa não está habilitada para esse ofício, né? Exatamente. Que doideira, é verdade. E aí fui ordenado como solteiro, e depois do processo que eu passei, ainda assim vinham as críticas, não, ele está solteiro, ele está sozinho, embora eu tivesse a bagagem para conduzir a igreja, mas na figura ali eu não tinha pessoa do meu lado. Eu falei, Deus, ou eu renuncio, porque não vão me aceitar, ou o Senhor prepara uma companheira para mim. E foi o que aconteceu. No jantar de namorados da igreja, eu estava ajudando a servir. Sempre teve equipe tem um mistério desse negócio do servir nesse jantar. Vai escutando. Sempre, equipe que serve no jantar dos namorados. Recebe aí. Tava lá e o pastor pregou, pá. Você que está aqui solteiro, recebe. Aí eu peguei e falei, opa, no próximo eu estou com a minha bênção. Não deu outra. Não deu outra. Aí eu observei uma irmã lá, falei, meu Deus do céu. O coração acelerou, tava com o coração fechado para isso. Aí eu orei 1 ano por ela, sem ela saber, sem ninguém saber. Falei, não, tem erro que você não pode cometer 2 vezes na vida, não. Aí comecei a orar. Depois de 1 ano eu falei com ela. Ela é filha de um pastor que já foi pastor de uma das nossas congregações. E conversei com ela. Aí ela ficou assim, porque ela já me conhecia, a gente já conversava, a família dela era toda da igreja, mas não sabiam que eram familiares. Né? Mas ela já me conhecia ali por ser pastor de jovens, pastorear ela e tal. Aí começamos a orar. E para falar para os meus pais, por causa da nossa idade, eu sou 15 anos mais velho que ela. E aí deu B.O., o pessoal não quis aceitar, não, que ele é mais velho, que não sei o quê. E ela, nas conversas que a gente tinha, ela sempre falava que orava a Deus por um homem mais velho, que é o que atraía ela, né? Você vê que a barba tá branca, ela não deixa eu pintar mais. As cãs estão aí. Não, dá briga lá em casa se pintar agora. Aí conversamos, oramos mais 1 ano e conversei com o pai e a mãe dela. Depois com o pastor, virei garotinho de novo, né? Tive que conversar com toda aquela cerimônia toda e debaixo de muita oração, porque o inimigo não queria, né? Esse retorno em glória, né? Porque muitos achavam que eu ia morrer ali naquela cama. E aí conversamos, oramos, aí os meus sogros me abençoaram. Aí, no espaço de 1 ano e meio, a gente namorou, noivou, né? E fiz o aniversário dela, e no aniversário dela, eu pedi a mão dela em noivado, ela não sabia de nada, né? Há 3 anos e meio atrás. E aí Deus preparou tudo, até que o ano retrasado seria o casamento, aí eu amputei. Aí eu chamei ela e falei, nossa, agora acabou tudo. Que quando eles arrancaram a perna, eu sabia que eu ia para arrancar a infecção, mas eu não sabia que eu ia ter a perna arrancada. Quando minha mãe me acordou depois de 4 horas anestesiada, ela falou, minha mãe é ótima para dar notícia. Meu filho, Deus vai te dar um pé novo. Eu, o quê? Um pé novo? Como assim? Não, porque você foi amputado. Eu falei, aí chorei uns 5 minutos ali de crise, mas logo passou. Até hoje eu nunca não me sinto inferior, nem triste por isso. Entendi o propósito. Só que eu liberei ela. Eu falei, olha, agora eu sou um homem amputado. Você é novo, você tem um futuro promissor pela frente, vai procurar um rapaz novo,
né, mais a sua vibe, e eu te libero, mas a gente se ama. Eu falei, por esse amor eu te libero. Eu pago o preço de ficar sozinho e tal. Aí ela começou a chorar, entrou em desespero lá na sala. Aí ela foi para casa, chorou. Fiz isso umas 4 vezes, porque eu queria que ela desistisse de mim. Porque eu sei como que é difícil, né? E aí eu joguei as situações mais pesadas que você puder imaginar. E se isso não der certo lá na frente, isso, coisas de casais e tal. Ela ainda, sim, se não der certo, eu vou continuar com você. Porque o que nos une é um propósito. Não é nada carnal. Falei, amém, então vamos embora. Aí, no ano passado, nós nos casamos, em outubro, né? Tem 7 meses, e assim, Deus proveu tudo, preparou tudo, assim, tudo que nós temos na nossa casa, nós ganhamos, Deus usou pessoas. O dia do casamento, roupa, não fizemos festa porque é muita gente que a gente conhece, né? Então não ia dar conta, mas assim, fomos para Gramado. Que bênção, hein? Nossa, Deus preparou tudo assim, até hoje vivendo o sobrenatural de Deus. Até hoje. Glória a Deus. Eu cheguei a ver as fotos, fiquei muito feliz. Uhum. Quem sabe os bastidores, né? A gente fica feliz quando a pessoa é exaltada desse jeito. Você merece. E agora vamos chegando aqui no momento muito crucial do programa. O cara que não é mestre dos magos, nem a voz de Munhá. Fala conosco, oráculo. Fala, galera. Beleza? Luan na voz. Eu fiquei conhecido agora como as perguntas polêmicas, né? Mas hoje eu vou pegar um pouco leve. Por favor. Vou tentar me controlar. Pastor Roberto, é um prazerzão te ter aqui, tá? É um prazer ver essa fé toda que o senhor tem, né? Ver esses milagres todos que acontecem na sua vida. E, gente, quem é liderado por esse pastor aí, ó, tome isso como exemplo. Tá? O homem tá vivo aqui, tá mostrando que é possível viver pela fé. Amém. E é isso aí. Pastor Roberto, vamos lá para a primeira perguntinha. Como que a sua família lida com essa dependência de Deus? Eles já estão acostumados com os milagres, né? Igual citado aqui do supermercado. Como é que é? Essa foi forte. Então, sim, eles super acreditam que Deus ouve as minhas orações, tanto é que até hoje tudo que acontece, toda demanda eles mandam para mim, pede oração para ver o que Deus fala, o que Deus mostra. Eu falo, gente, mas Deus pode falar com vocês. Não, mas, sei lá, Deus te ouve mais do que ouve a gente é muito pecador. Eu tento mostrar para eles que não, que Deus ouve a todos, mas sim, até hoje eles confiam muito que Deus ouve as minhas orações e pedem para eu orar acerca de qualquer resposta que eles precisam. O pessoal, então, acha que o senhor é filhinho de papai. Esse Luan. Perdão, gente, tinha que ter uma piadinha. Vamos lá, para a segunda pergunta. O senhor foi consagrado como pastor de jovem, ainda sendo um jovem, correto? Sim. E como que foi, na época, esse desafio? Com as diferenças, né, olhando, comparando, né, hoje com antigamente, né? Quais são as dificuldades que temos hoje também? O senhor acha que o TikTok é bênção ou é laço? Olha, tudo que nós temos hoje, quando se é usado com sabedoria para edificação, é bênção. Então, acredito que o TikTok, sim, pode ser bênção quando é usado para algo bom, né? Agora, em relação ao pastorear a juventude, ainda em pleno século XXI, tem muito aquele negócio de que o líder do jovem ele tem que ter uma aparência um pouco mais velhinha para os jovens respeitar. E, na verdade, eu tive esse privilégio de, sendo jovem, até mesmo aparentemente, na época, ser respeitado, porque a autoridade ela não é imposta, ela é vista na sua vida. Então, quando você vive Deus, você não precisa gritar para as pessoas te respeitarem, para os seus liderados te honrarem. Então, eu fui bem-aventurado em todo o tempo em que eu pastoreei juventude, até hoje, né? E na época, quais que eram as dificuldades na época? A questão de você ter a mesma faixa etária de idade, né? A questão de regras, porque hoje está meio que um pouco bagunçado. Hoje pode tudo, né? Você não tem, assim, por exemplo, você pode tocar de qualquer forma, você pode dançar e cantar de qualquer forma. E um pouco antes tinha uma regra, você tinha que ter
uns 80% de frequência na igreja, nas atividades, né? Você tinha que ter uma vida em relação a seu testemunho tranquilo. Se tivesse alguma coisa que já manchava a sua identidade como cristão, você já não era, né? Então, assim, tinha a maior dificuldade, até hoje vem sendo essa, você conseguir manter uma juventude em santidade. Hoje você tem que ficar se descabelando para fazer evento, né? Hoje a palavra, por si só, ela já não está transformando, porque as pessoas, eu acho que o Espírito Santo não é mais necessário na vida delas. Tem que inventar alguma coisa para prender elas, né? E na nossa época, não. A palavra, o Espírito Santo, era suficiente. A geração hoje está indo na igreja por motivos diferentes, né? Sim. Na igreja que eu frequento essa igreja desde sempre, né? E eu tive algumas pessoas que falaram bem assim: eu vou sair dessa igreja porque nessa igreja não tem meninas que me atraiam. Os caras saíram da igreja por causa de... Gente, perdão. Exatamente. Só atirador de saia. elite, hein, pai? Pois Só é. atirador de elite, hein? Rapaz, eram esse dia eu fiquei músicos. sabendo que tem um evento, vai ter um evento agora para você ir ver se a pessoa serve para você. Você imagina quantas bocas o cara vai beijar até ele achar uma... Mas é de crente, não, né? Que isso? Você acredita? Vai ter. Que isso? É o test drive. O cara a menina vai pegar todo mundo para descobrir qual que é bom. Não, isso não é crente não, rapaz. Deu match. Que crente. isso? Só é. Jesus. Gente, agora eu que Bota a mão na fiquei cabeça surpreso. deles, pastor. Pelo amor de Rapaz. Deus. Tá forte. Gente, vamos pra igreja, gente. Vamos dobrar o joelho aí, vamos orar, gente. Pelo amor de Deus. Tá sendo Vocês são necessário. crentes, não. Meu Deus. Vamos lá, última perguntinha agora. Os seus parentes, eles eram do candomblé, é isso? Isso, era. Eles ainda são ou não? Não. A minha avó era a mãe de santo, né, que é o termo que eles usam, né? Ela é falecida hoje. Então, assim, cada um foi tomando a sua vida. A maioria hoje são cristãos, graças a Deus, né? Outros não são cristãos, mas já não se envolvem mais, né? Então, eu acho que a partir de quando eu me converti, que eles foram vendo as coisas que Deus foi fazendo, foi o start para muitos enxergarem, né? Legal. E como que foi para eles descobrir, né, as doenças, né, que o senhor teve? Então, a expressão que eles usaram, falaram comigo, foi: a casa caiu. Porque até então, eu estava na casa dos meus pais, então a coluna espiritual ali era eu. Então, agora Deus me tira para um processo e ele se vê na obrigação de orar, de fazer culto. Estava todo mundo, por causa dos problemas que eu passei, dentro de casa, sem congregar, sem querer saber de Deus. Poxa, agora Roberto está morrendo. Aí eu recebia vídeos, áudio, estava tendo culto na minha casa. Eu falei: Jesus, vou ter que ficar aqui quantos dias? Aí, tanto é que eu falo para eles hoje: não espero arrancar outra perna para vocês tomar posição, não. Pelo amor de Deus, vocês ficam crente aí. Você também apela, né? Não, claro. E aí foi assim, eles se viram: não, agora a gente tem que fazer algo por ele. E até hoje, assim, a minha família é a base muito forte e me ajudam em tudo. Glória a Deus. Deus. Aqui encerra. Grande Luan, muito obrigada pela sua participação hoje. Gostaria de agradecer pastor Roberto por esse papo aqui, abençoado. Gostaria que você deixasse seu telefone com o DDD para as pessoas que se sentiram identificadas, queiram te levar para trazer uma palavra, fazer um louvor. Não mais, né? Louvor não mais. Não, a gente Agora... canta. A gente canta. Deixa seu telefone com o DDD, Amém. tag do seu Instagram também. E como que fazemos aí para poder acessar suas canções? Beleza. Telefone 27, né? 99763-8571. Repetindo. 27 99763-8571. Fala diretamente comigo mesmo. Instagram, @Roberto Santana Oficial. Lá você vai ver várias coisas que eu posto lá. E seja palavra, testemunho, louvor, aquilo que o Espírito Santo tocar no coração de vocês, a gente vai e deixa Deus usar. Músicas. Então, eu tenho no YouTube o clipe Deus é Tremendo, né, que foi a primeira canção que Deus me deu. Roberto Santana, vocês, né, acessem lá, vocês vão ver também. Tem a música Profetiza lá. E as outras estão no tempo de Deus, né, para
Mas essas duas aí eu tenho recebido, até hoje, bastante testemunhos que pessoas foram curadas, pessoas foram transformadas através dessas canções. Então, as experiências são maravilhosas. Vocês vão gostar. E tem algumas músicas conhecidas lá que eu gravei também. Só ir lá conferir. Isso aí. Roberto Santana, pastor Roberto Santana aqui conosco hoje Amém. no podcast Zion. Gostaria de agradecer você que está em casa, que está conectado conosco hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Não esqueça de acessar o @TV_IBMS para você ficar por dentro de todas as programações aqui da TV. Lembrando que nós estamos aí no meado do concurso Worship Voice, segunda edição do ano aqui de 2023. Você pode participar diretamente assistindo as lives e a nossa grande final é no dia 14/6, onde você de casa vai nos ajudar aí a decidir quem é a grande voz da adoração capixaba. Vota muito, fique conosco, né? Todas as quartas-feiras serão algumas lives, temos ainda 4 lives pela frente, todas as quartas-feiras, e no dia 14/6 será a grande final, onde o grande finalista, o grande vencedor, poderá aí ganhar um clipe de estúdio, um clipe externo e a gravação de uma música aqui pelo selo IBMS. Para maiores informações sobre o concurso e também sobre, né, você que quer gravar aqui através do nosso selo, basta você acessar o @TV_IBMS, que é informações sobre como gravar o seu EP ou o seu videoclipe aqui no selo da IBMS. Basta você mandar uma DM lá pra gente. Eu te vejo na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.